Fala, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho, estou eu aqui de volta agora, trazendo material novo, atualizadíssimo para você que vai se preparar para o concurso do INSS. Vem comigo, a gente vai falar do quê, hein? Nós vamos falar da Lei 7070 do ano de 82, né? A lei que regulamenta ali benefício de natureza indenizatória para as pessoas portadoras da síndrome da talidomida. Professor, isso cai na minha prova do INSS? Cai, está lá dentro da parte da legislação específica, né? Ele está pedindo lá muitas coisas, ele fala lá do soldado da borracha, fala da pensão do ex-combatente, zika vírus, síndrome da talidomida, da hanseníase, ele fala de muitas coisas lá e na medida do possível a gente vai trazer aqui uma aula muito especial para cada um desses tópicos que a gente vai trabalhar. Tá bom? Que o teu edital tá pedindo e a gente vai trabalhar. Beleza? Então assim, ó, Rafael, em primeiro lugar, o que é a síndrome da talidomida? Bom, eu coloquei uma imagem ali de um bebezinho que nasceu com a síndrome, para você ter uma ideia, né, visual, até impactante, né, do que a síndrome faz, na verdade. Tá bom? Bom, a talidomida, ou amida naftálica do ácido glutâmico, é uma medicação com efeitos sedativos e anti-inflamatórios. Na verdade, a talidomida, ela, quando surgiu, era um medicamento que servia, claro, como sedativo, como anti-inflamatório, mas também servia para ansiedade, né? Servia como anti-ansiolítico, servia para combater náusea, né? O enjoo da mulher que estava grávida, ela tomava lá a talidomida e passava o enjoo, tá bom? Só que o seu uso durante a gravidez causa a síndrome da talidomida, que nada mais é do que uma má formação do feto, fazendo com que o bebê nasça ou sem os braços, ou sem as pernas, ou com braços e pernas encurtados, como a gente está vendo ali na imagem. A talidomida foi desenvolvida em 54 na Alemanha com o objetivo de controlar a ansiedade e foi começar a ser comercializada ali no Brasil em 1958, mais ou menos. A estimativa é que essa síndrome tenha afetado mais de 10 mil pessoas no mundo todo. Beleza? Bora adiante. O que é a síndrome, né? Bom, então a síndrome, ela na verdade foi ocasionada pelo consumo dessa droga durante a gravidez e ela traz ali efeitos de má formação sobre o feto. Por quê? Porque a droga, o medicamento, tem a capacidade de penetrar a placenta da mãe e alcançar o feto, trazendo assim problemas como, por exemplo, braços e pernas encurtados, ficando juntos ao tronco, problemas visuais, problemas auditivos, problemas na coluna vertebral, problemas no tubo digestivo e problemas também de ordem cardíaca, ok? Bom, quando se descobriu esses efeitos, a venda do remédio ela foi proibida em vários países do mundo. O Brasil ele tomou conhecimento lá em 1961 das complicações que a talidomida estava ocasionando. Só que o Brasil ele demorou aí muito tempo para tirar o medicamento das prateleiras. Então nós tomamos conhecimento em 61, mas basicamente só lá no ano de 64 foi que nós tiramos a talidomida das prateleiras. Tiramos ela de circulação, né? E nessa brincadeira aí, de 58 para cá, a talidomida já estava circulando pelo menos aí há uns 6 anos aqui no Brasil, tá? O grande número de casos da síndrome da talidomida se deu devido ao medicamento ser utilizado por mulheres grávidas com o intuito de amenizar os sintomas do enjoo durante a gravidez. Apesar desses efeitos, a talidomida é muito eficiente no tratamento da hanseníase, e é por esse motivo que ela volta a ser comercializada no Brasil em 1965, por incrível que pareça, tá? Então ela deixou de circular, deixou de ser vendida em 64, mas voltou a ser comercializada no ano de 65, dada a sua eficiência no tratamento da hanseníase. Em 1994, o governo brasileiro proibiu o uso desse medicamento por mulheres que estivessem ali em idade fértil. Professor, o que isso quer dizer? Então, a partir do momento que a mulher menstrua a primeira vez até a menopausa dessa mulher, ela vai estar em idade fértil. Então, basicamente, era melhor dizer assim, né? Ó, não vende mais a talidomida para mulher nenhuma. Não é verdade? Então, só que isso não demorou muito tempo não, ok? Não demorou muito tempo. Apesar de em 97 ter saído a portaria que regulamentava o medicamento.
Basicamente, em 2002, apenas 2002, veja só, essa visão de lá de 1994 foi alterada. Tá? Então você vê que do ano de 94 até 2002, a talidomida não era comercializada, não era consumida, não era ministrada para mulheres que estivessem em idade fértil. Só após 2002 é que tivemos uma nova regulação pelo Ministério da Saúde. Atualmente, no Brasil, a talidomida só é produzida no laboratório do Ministério da Saúde. Quando se descobriu... bora passar aqui. Quem pode usar, a talidomida? Então, homens, mulheres podem usar a talidomida, ok? A talidomida atualmente ela não é mais utilizada como sedativo ou para tratar ansiedade. Hoje o uso dela é restrito ali ao tratamento da hanseníase, do HIV, e também do lúpus, por diminuir a inflamação. Nas mulheres, desde 94, o governo federal proibiu o uso do medicamento, tá? Para essas mulheres que estavam em idade fértil, visto que o medicamento, inclusive, inibia a capacidade anticoncepcional dos medicamentos que as mulheres ingeriam. Em 2002, essa lei foi atualizada, podendo o remédio ser prescrito, desde que se garanta que não haja gravidez. Nos homens, de acordo com a bula do medicamento, a talidomida pode estar presente no sêmen, devendo os homens utilizarem preservativos quando estiverem fazendo uso de tal medicamento. Você vê o quão invasiva é essa droga, né? Ela tem a capacidade de atravessar a placenta, ela pode ser transmitida pelo sêmen durante uma relação sexual. Então, realmente, é um medicamento muito invasivo, bastante complicado e que deve ser regulado pelo Ministério da Saúde ali com muito afinco, tá bom? Bom, quais são os benefícios para quem possui a síndrome da talidomida? Bom, quem sofre da síndrome tem direito à isenção de impostos na aquisição de automóveis. Os portadores da síndrome têm direito a uma pensão especial e é dela que nós vamos falar aqui nessa aula. Claro, desde que tenham nascido, olha aí, desde que tenham nascido a partir de 1º de março de 58. Pontuo com você um detalhe aqui muito importante. Abro parênteses, tá? Professor, os alunos perguntam, professor, mas poxa, a pensão é devida para os que nasceram a partir de 1º de março de 58. Mas e o que nasceu ano passado com a síndrome da talidomida? Ele vai ter direito à pensão também? A lei não fala. Se a lei não fala, a prova não cobra. A única coisa que a lei fala para a gente é que tem direito a essa pensão desde que você tenha nascido a partir do ano de 58. Que foi a data em que a talidomida começou a ser comercializada no mundo, porque só chegou basicamente aqui no Brasil no finalzinho de 58, mais ou menos. Tá? Então, assim, hoje, quem nasce com a síndrome tem direito à pensão? Resposta, não está na lei, mas bora usar o bom senso. É óbvio que não. Hoje, a regulação que recai sobre essa droga é completamente diferente da regulação que nós tínhamos há anos atrás. Antes você comprava esse medicamento sem bula em farmácia, era um medicamento para enjoo. Sem bula não, sem receita médica, sem prescrição médica, porque era um medicamento para enjoo. Hoje não, hoje só quem produz é o Ministério da Saúde e esse medicamento é utilizado para alguns casos pontuais de lúpus, HIV, hanseníase. Então hoje a mulher que faz uso da talidomida, que consegue de algum jeito adquirir esse medicamento para utilizar, ela não pode depois lá na frente requerer um benefício de natureza indenizatória do governo, visto que já existe todo um conhecimento sobre as complicações que a droga causa. Compreende? Então muitas coisas a gente não encontra na lei, mas a gente aplica do bom senso para poder compreender a lei. A única coisa e o mais longe que a tua prova pode ir contigo é te perguntar, a partir de quando os nascidos a partir de quando, na verdade, passam a ter direito a essa pensão? 1º de março de 58. Ponto. Essa pensão é mensal, Rafael? É mensal. Todo mês a pessoa recebe um valor. Ela é vitalícia? Sim. Vai para a vida toda da pessoa. Ela é intransferível? Sim, também. Porque a pessoa que possui a síndrome falecendo, ela não passa a pensão para o dependente dela. Existe uma regra muito clara dentro do direito previdenciário que é a seguinte: pensão não gera pensão. Se pensão não gera pensão, logo a pensão é intransferível. Logo a pensão é intransmissível. Agora, Rafael,
Isso que você está falando para mim é uma regra? Não, porque a gente está falando de direito, não de matemática, ok? Preste bem atenção. Pensão não gera pensão. Bacana, é a base, é a regra. Mas essa regra é absoluta, como eu disse? Não, não é absoluta porque isso não é matemática. Eu acho que nem na matemática a gente tem coisas absolutas, para falar a verdade, não é verdade? Então, assim, vão existir leis específicas sobre benefícios específicos que ele vai dizer que a pensão pode ser transferida. Então, assim, eu tenho a regra, eu tenho a exceção. Isso é direito. Direito é você conhecer a regra, direito é você entender também as exceções. Então, regra, pensão não gera pensão, exceções, existem leis especiais de benefícios que falam ali pra gente a respeito da possibilidade de eu transmitir a minha pensão para os meus dependentes, tá bom? Bom, em 2018 o valor foi aumentado através da Lei 13.683 para R$1.000, antes disso era 426,53. Rafael, quer dizer então que o valor dessa pensão é de R$1.000? Não, isso é uma referência de 2018. Já já eu vou te falar como que é pago esse valor, qual que é a matemática que a gente faz para saber quanto aquela pessoa portadora da síndrome vai receber. Os portadores da síndrome vão ter prioridade no fornecimento de aparelhos de prótese, órtese, intervenções cirúrgicas e assistência médica. E, por fim, mas não menos importante, preste bem atenção, é permitida a acumulação, eu posso receber ao mesmo tempo, é isso que ele está dizendo, de benefícios previdenciários para quem possua deficiência física em decorrência da síndrome da talidomida. O que isso quer dizer? Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala de benefício, nós basicamente vamos ter 3 tipos de benefícios para estudar para essa prova de INSS, tá bom? O previdenciário, que é aquele que possui caráter contributivo, é aquele que eu vou contribuir para eu poder usufruir posteriormente com uma aposentadoria, com auxílio A, um auxílio B, um auxílio C, tá? O auxílio assistencial, auxílio não, um benefício assistencial, que é aquele que eu não preciso contribuir. A exemplo, temos o Auxílio Brasil, sim ou não, que é o antigo Bolsa Família. Nós temos o auxílio emergencial, que foi aquele auxílio pago ali durante o período da pandemia, e N outros benefícios que você, para usufruir, para receber, não precisa necessariamente ter contribuído, basta que você se encontre ali geralmente numa situação de carência ou de hipossuficiência. E nós vamos ter os benefícios de natureza indenizatória. Os benefícios de natureza indenizatória são aqueles que o governo reconhece, entre aspas, né, por trás dos bastidores, ter feito bobagem, ter feito caquinha ali, ter feito merda mesmo, no português claro, e como forma de reparar, se é que pode-se dizer que repara-se algo, né, nesse caso aqui, por exemplo. O que ele fez, ele vai lá e paga um determinado benefício de caráter reparador, de caráter indenizatório. O que nós estamos pontuando aqui com você é que o benefício pago a título de pensão para as pessoas que tenham a síndrome da talidomida é um benefício de natureza indenizatória. Por quê? Porque o governo tomou conhecimento em 61, no que diz respeito ao que a droga, o que o medicamento fazia com o feto, e só em 64 ele tirou de circulação. Então, vamos lá, o governo reconhece que fez bobagem. Se o governo reconhece que fez bobagem, ele cria um benefício reparador, um benefício de natureza indenizatória. E aí o que nós estamos falando aqui para você é que eu posso sim combinar, acumular um benefício pago de natureza indenizatória para os portadores dessa síndrome com benefícios previdenciários. Ok? Então eu posso, por exemplo, receber o benefício aqui referente à síndrome da talidomida e, paralelo a isso, receber também uma aposentadoria, receber um auxílio A, um auxílio B, um auxílio C. Não existe impedimento para isso. Ok? Bora à frente aqui então. Ó, entrando agora na estrelinha dessa noite, Lei 7070. Está lá no teu edital na parte de legislação previdenciária específica. Ela fala a respeito de uma pensão especial, de uma pensão específica para os deficientes físicos e especifica e dá outras providências. Não confunda essa lei que fala de uma pensão especial para os deficientes físicos no sentido de dizer assim, então todo e qualquer deficiente físico tem direito a uma pensão prevista ali pela Lei 7070? Não.
7070 é específica para deficientes físicos dentro do contexto da síndrome da talidomida. Não esqueça disso. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder uma pensão específica, uma pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível aos portadores de deficiência física, conhecida como, olha lá, síndrome da talidomida. Claro, desde que a requeram, ok? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o governo não vai bater na porta da tua casa e vai falar assim, seu Rafael, eu sei que o senhor tem a síndrome da talidomida, eu vim aqui lhe dar o dinheiro desse mês. Não é assim. Se você não pede, você não recebe. É assim que funciona com o governo, tá bom? Então, é necessário que você requeira. Maravilha? Tranquilo isso daí? Beleza, então. Olha lá o que ele fala também, muito importante. Que a requererem, aí ele diz assim, devida a partir da entrada do pedido de pagamento. Então, preste atenção. Quando ele fala aqui, assim pra gente, ó, devida a partir da entrada do pedido, ele está dizendo o quê? Que você vai receber a partir do momento que você requerer. Claro, você vai preencher os requisitos, vai ter todo um processo de aprovação, de análise, de perícia, mas ele está dizendo que você vai passar a receber a partir do momento que você requer. Por que você está dando uma ênfase nisso, professor? É muito simples. Eu estou dando uma ênfase nisso pelo simples motivo. Tem gente que vai dizer assim para ti, é possível pagamento retroativo, ou seja, tu está requerendo com 18 anos, mas tu vai ter que receber todos esses 18 anos que tu deixou de receber atualizado e corrigido de uma vez só. Não tem. Não se admite retroatividade aqui. Até porque, a título de debate, se fôssemos conjecturar a possibilidade de uma retroatividade para alcançar as parcelas que você não recebeu, quando você não tinha requerido, obviamente, se admitíssemos essa possibilidade, existe um prazo prescricional de 5 anos que te permitiria requerer apenas o que está desse momento para trás dentro de um prazo de 5 anos. Só que nem isso ele fala aqui. Ele diz que o pagamento é devido a partir do momento que tu der entrada no pedido. Ponto. Acabou. Ok? Então tu vai receber a partir do momento que tu der entrada no pedido. O que ficou para trás, a lei não vai te pagar. Outra coisa interessante é você observar que ele diz assim pra gente, ó, do pedido de pagamento onde? No INSS? Não. No Instituto Nacional de Previdência Social, no INPS. Ok? Tranquilo? Maravilha, então. Parágrafo 1º. O valor da pensão especial, reajustável a cada ano, posterior à data da concessão, segundo o Índice de Variação das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o RTN, será calculado, muita atenção aqui agora, ó, em função dos pontos indicadores da natureza e do grau da dependência resultante da deformidade física, a razão cada um de metade do maior salário mínimo vigente no país. O que é que ele está dizendo aqui pra gente? Ele está falando isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Bora abrir aqui um quadradinho para a gente poder fazer algumas considerações. Então, olha só. Ele está dizendo pra gente que o valor que vai ser pago a título desse benefício aqui, ele é calculado em cima de pontuação. Por exemplo, vamos imaginar que, aqui ó, 1, 2, 3, 4, né? Vamos imaginar que você chegou para fazer a perícia, aí o médico da perícia vai olhar para você e vai falar assim, bom, possui incapacidade para o trabalho? Olha assim, aí ele vai dizer, sim, possui, eu estou vendo isso aqui. Essa incapacidade é parcial ou é total? É aí que entra a jogada. Se ele possui uma incapacidade parcial, a gente atribui 1 ponto. Se ele possui uma incapacidade total, a gente atribui 2 pontos. Ok?
Então, como que vai funcionar? O médico vai olhar para ti e vai falar assim, vai ter um checklist na mão e vai dizer assim, incapacidade para se movimentar? Parcial ou total? Ele vai te avaliar, parcial. Aí ele vem aqui e faz assim, ó, cheque, 1 ponto. Incapacidade para o trabalho? Sim ou não? Sim. Parcial ou total? Total. Aí ele vem lá e põe 2 pontos. Incapacidade para se manter, para higiene pessoal, para se alimentar? Sim ou não? Sim. Parcial ou total? Total. Aí ele vem aqui e põe assim, ó. Não, parcial, vamos dizer. Aí ele vem aqui e põe assim, ó. 1 ponto. É uma espécie de checklist que ele vai fazer, em que tudo que ele vai avaliar como sendo solicitado lá naquele checklist, ele vai olhar para ti, vai avaliar em você e vai dizer parcial ou total. Toda vez que ele te avaliar como incapaz parcialmente para algo, ele te dá 1 ponto. Toda vez que ele te avaliar como incapaz absolutamente para algo, ele vai te dar 2 pontos. Moral da história: cada ponto que tu recebe equivale a metade do salário mínimo. Então, se no final das contas o médico te avaliou e te deu 1 ponto só, tu recebe quanto? Metade do salário mínimo. Se no final das contas ele te avaliou e te deu 2 pontos, no final de tudo, tu recebe quanto? 1 salário mínimo. Se no final das contas ele te avaliou e te deu 2, 3, 4 pontos, tu vai receber quantos salários mínimos? 2 salários mínimos. Então, a cada 1 ponto, tu recebe metade do maior salário mínimo vigente no país, que é o salário mínimo atual. Compreendeu como é que é? Então, aqui dentro desse benefício em questão, tu não vai dizer assim, eu vou pagar 1 salário mínimo para todo mundo, 2 salários mínimos para todo mundo, porque existem níveis e graus dessa síndrome que podem ser maiores em umas pessoas e menores em outras. Você está compreendendo o que eu estou falando? Faz sentido? E aí, quando chega lá no médico, ele vai fazer uma espécie de checklist. Aí ele vai olhar e vai falar assim, tal coisa, cheque, 1 ponto ou 2 pontos? Parcial ou total? Parcial, maravilha. Tal coisa, 2, cheque. Total ou parcial? Total. Tal coisa, parcial ou total? Cheque. Parcial. Tal coisa aqui embaixo, parcial ou total? Ele está te avaliando. Capacidade para se locomover? Parcial. Aí ele vem aqui, 1 ponto. Aí, mais 1 ponto, mais metade do salário mínimo. Cheque. Você está compreendendo o que eu estou falando? Claro, tem muita gente que, curiosamente, eu até entendo, fala assim, professor, qual o máximo de ponto que pode ser atribuído? Qual o máximo de valor que pode ser pago? Então, máximo de ponto que pode ser atribuído, a lei não fala. A lei não fala, tá bom? Máximo que pode ser pago, o teto do RGPS. Se eu não estiver equivocado, é R$ 7.087. Mas a lei também não fala. Você está compreendendo? Então, assim, se a lei não fala, eu até entendo a curiosidade. Mas deixa a curiosidade um pouco de lado e te preocupa com o que vai cair na prova. Eu estou sendo muito sincero com você. Desculpa a franqueza, tá bom? Então, você tem que focar no que está na lei. Se você entendeu como que é pago e que esse pagamento é com base em um checklist, eu me dou por satisfeito, você entendeu um dos tópicos mais importantes aqui. Bora à frente, olha só. Parágrafo 2º. Quanto à natureza, aí entra agora os itens que vão ser avaliados, que eu estava falando. E tem 1 cheque, 2 cheques. A dependência compreenderá incapacidade para o trabalho. É uma coisa que é avaliada. Ele vai olhar incapacidade para o trabalho, total ou parcial. Ele vai atribuir 1 ponto ou 2 pontos. 1 ponto se for parcial, essa é incapacidade. 2 pontos se a incapacidade para o trabalho for total. Incapacidade para deambulação. Parcial ou total? Parcial. 1 ponto. Incapacidade para higiene pessoal. Total ou parcial? Se for parcial, 1 ponto. Se for total, 2 pontos. Incapacidade para própria alimentação. 1 ponto ou 2 pontos? Vamos lá, vamos avaliar. Aí ele diz assim pra gente, atribuindo-se cada uma 1 ou 2 pontos. Aí aqui que entra o que muito aluno passa batido, respectivamente, conforme seja o grau. Grau parcial, 1 ponto. Grau total, 2 pontos. Sendo estritamente legalista, veja que ele diz 1, 2, 3, 4. Ele pontua 4 itens nessa lista.
Então seria basicamente isso daqui, ó. Vamos pôr a lista aqui. Novamente. 1. Incapacidade para o trabalho. 2. Para deambulação. 3. Para higiene pessoal. 4. Para a própria alimentação. Então, tá aqui, ó. Cada uma numerada aqui para ti. 1, 2, 3 e 4. Ele não fala de pontuação, mas bora fazer uma matemática. Se a incapacidade for parcial ou total, tu pode receber, no caso da parcial, 1 ponto, no caso da total, 2 pontos. Então, qual o máximo de pontos, para a gente responder a pergunta do curioso, né, do aluno curioso? Qual o máximo de pontos que eu posso obter aqui? O máximo de pontos que eu posso obter aqui, se você pegar, por exemplo, um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, um 2 aqui, 2 vezes 4, 8. É o máximo de pontos que você pode receber. Ok? Então, o máximo, 8. A lei não fala, mas ele aponta para ti aqui essa natureza que vai ser avaliada. Ok? Então, 8. Bem aqui eu vou receber um salário, um salário, um salário, um salário. Então, 4... Faz uma conta aí para mim, Paulo, rapidinho. 4 vezes 1.212. É isso mesmo? Um salário, um salário, um salário, um salário. 4.850. Ok? Então ele poderá receber, se for o caso de totalizar aqui os 8 pontos, R$ 4.848. Pronto. Ok? O importante é que ele não ultrapasse o teto, como dito anteriormente, que é pago ali no valor de R$ 7.078. Beleza, gente? Tranquilo? Mas é como eu falei para você, isso aqui é curiosidade, ok? A prova não vai entrar nesse mérito contigo aqui. A prova vai cobrar o que está na lei. Ela não pode cobrar o que está fora da lei. O que nunca ninguém pergunta, o que nunca nem foi debatido judicialmente para começo de conversa. Tudo bem? Bora à frente. Artigo 2º. A percepção do benefício, o receber do benefício, depende unicamente da apresentação do quê? Então aqui, olha, requisito. Depende unicamente do quê? Da apresentação de um atestado médico. Preste muita atenção aqui. O que ele pede é um atestado médico. Ele não pede um laudo médico. Aí você vai dizer, professor, mas atestado e laudo são a mesma coisa? Não são. Ok? Pelo menos para fins de INSS, atestado é atestado, laudo é laudo. Tá? Então ele diz que é requerido a apresentação de um atestado médico, que pode ser do teu médico particular, pode ser do teu médico público, não faz diferença. O que acontece é que esse atestado médico comprobatório das condições que a gente acabou de falar lá no artigo anterior, para ser validado, ele tem que passar por uma junta médica oficial constituída pelo Instituto Nacional de Previdência Social, pelo INPS. E isso não vai ter nenhum ônus, né, sem qualquer ônus, para os interessados. Então você leva o seu atestado médico, esse atestado médico vai ser validado por uma junta médica e com base no laudo expedido por essa junta médica oficial, validando, homologando o teu atestado médico, quando você for chamado ali para perícia e tudo mais, você consegue receber o seu benefício e não tem que pagar nenhum centavo a mais para que haja essa validação feita pela junta médica oficial, tá bom? Artigo 3º, essa pensão, ressalvado o direito de opção, olha o que ele diz aqui pra gente, ressalvado o direito de opção, não é acumulável com rendimento ou indenização, vou parar aqui rapidinho. Veja que eu posso acumular com outro benefício previdenciário, mas essa pensão em questão eu não posso acumular com rendimento, né? Com rendimento, um valor referente a um trabalho que eu venha exercer, por exemplo, tá? Ou com qualquer outra indenização que a qualquer título venha a ser paga pela União a seus beneficiários. Eu posso escolher, né? Tanto que ele fala direito de opção, aí eu posso escolher ou benefício ou rendimento. Ou benefício ou uma indenização paga pela União, tá? Que venha a ser pago pelos seus benefícios, salvo indenização por dano moral concedido por lei específica. Então, eu tenho a regra, a pensão especial
não pode ser acumulada com rendimento ou indenização. Se isso acontecer, você tem que escolher se vai receber a indenização ou a pensão, se você vai receber o rendimento ou a pensão. Mas eu tenho aí também uma exceção a essa regra, que diz assim, ó, salvo, então, situação aqui em que eu posso acumular, tá? A indenização por dano moral concedida por lei específica. Então, se eu tiver uma lei específica que conceda uma indenização por dano moral a essas pessoas, então elas podem sim acumular, ok? Elas podem sim receber a pensão e mais essa indenização aí paga por fora sem problema nenhum. Parágrafo 1º, o benefício de que trata essa lei é de natureza o quê? Indenizatória. Volto a dizer, isso é muito importante observar na prova, tá? Na prova e no teu estudo. Por quê? Porque eu vou ter benefício de natureza assistencial, previdenciário, indenizatório. Aqui eu estou falando de um benefício indenizatório, ok? E o recebimento desse benefício de natureza indenizatória, olha o que ele fala aqui pra gente. Não prejudique eventuais benefícios de natureza previdenciária. Ou seja, eu posso receber esse benefício e outros de natureza contributiva e outros de natureza previdenciária. E ele prossegue aqui falando que não pode ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que a minha capacidade laborativa aumente, minha capacidade para o trabalho aumente, ok? Mesmo que a minha incapacidade para o trabalho reduza, eu não posso reduzir o pagamento do benefício, ok? Então, recapitulando, não pode ser reduzido o valor pago do benefício em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução da incapacidade para o trabalho. Perfeito? Parágrafo 2º. O beneficiário dessa pensão especial, maior de 35 anos, que necessite de assistência permanente de outra pessoa e que tenha recebido uma pontuação superior ou igual a 6, conforme estabelecido no parágrafo 2º do artigo 1º dessa lei, fará jus a um adicional de 25% sobre o valor do benefício. Ou seja, além de receber lá os X salários mínimos a depender da pontuação dele, ele ainda recebe mais 25% do valor pago da pensão, ok? Então, por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo tenha uma pontuação de 6 lá na avaliação dele. Bom, se ele está pontuando 6, porque note que ele fala aqui que o indivíduo tem que ser maior de 35 e tem que ter uma pontuação igual ou maior que 6, tá? Então vamos dizer que ele tem uma pontuação de 6. Se ele tem uma pontuação de 6 pontos, ele vai receber o quê? 3 salários mínimos. Confere? Maravilha. 3 salários mínimos. Sobre esses 3 salários mínimos, ele ainda recebe mais 25% desse valor. Entendido isso daí? Beleza. Aqui no parágrafo 3º eu também tenho um outro adicional, que eu já começo dizendo assim para você. Eu posso acumular o adicional de 25% que a gente acabou de ver, com esse adicional de 35% que eu vou falar agora? Posso. Mas, professor, onde está na lei dizendo que eu posso? Aqui, ó, sem prejuízo do adicional de que trata o parágrafo 2º. Ou seja, sem prejuízo do adicional anterior, o beneficiário dessa pensão fará jus a mais um adicional de 35% sobre o valor do benefício, desde que aqui eu tenho uma peculiaridade da lei. Por quê? Porque eu estou falando de um benefício de natureza indenizatória, consequentemente não tem caráter contributivo, ok? Mas que para eu poder receber esse adicional, eu preciso ter contribuído, ok? Então veja, eu preciso comprovar pelo menos o quê? 25 anos se eu for homem e 20 anos se eu for mulher de contribuição para a Previdência Social, ok? Então eu preciso
contribuir 25 anos se eu for homem e 20 se mulher para a Previdência, para eu poder receber mais 35%. Ou eu preciso ter 55 anos de idade se for homem, ou 50 anos de idade se eu for mulher, e contar pelo menos 15 anos de contribuição para a Previdência. Se eu preencher ou esse requisito, eu faço jus a esse adicional de mais 35% sobre o valor do benefício. Então, Rafael, eu posso somar os 35 com os 25, 60% vai dar. E receber, além do meu benefício, da minha pensão lá, de acordo com a minha pontuação, mais 60% do valor que eu recebo? Pode. Agora tu precisa preencher os requisitos apresentados, tanto do parágrafo 2º quanto do parágrafo 3º, que eu particularmente aposto que vai ser algo para a tua prova, vai ser foco para a tua prova esse parágrafo 2º e 3º. Mas por que você verdadeiramente acredita nisso, Rafael? Bom, eu verdadeiramente acredito nisso pelo seguinte motivo. Primeiro, a numeração aqui aparentemente é meio confusa, mas não é. Agora, na prova pode ser que seja, se é que tu me entende. Porque, tipo assim, eu tenho dois adicionais, um 35 e um 25. O adicional de 25% eu recebo se eu for maior de 35 anos, além dos outros critérios. E o adicional de 35%, além de outros critérios, eu recebo se eu tiver mais de 25 anos de contribuição se eu for homem, ou 20, sempre diminuindo 5, se eu for mulher. Ou 55 anos ou mais se homem, ou diminui 5, 50 se mulher, contando ali com pelo menos 15 anos de contribuição. Então aqui a gente vai falar por alto de quais números? A gente vai falar do 25, do 35, do 20, do 25, do 50 e do 55. Então são 6 números aí que tu teria que lembrar para não errar, para não fazer feio na hora da prova com relação a esses adicionais. Ok? Então basicamente é essa a nossa lei, não tem muito o que inventar aqui, são só 5 artigos, tá bom? Então o foco vai ser dado pelo menos ali até o parágrafo 2º do artigo 3º, sem sombra de dúvida. O artigo 4º, parágrafo único 4A, traz algumas outras informaçõezinhas relevantes um pouquinho, nada muito relevante, expressivo quanto às coisas que nós já falamos, mas a gente vai fazer a leitura até o final, tá? A pensão especial é mantida e paga pelo INPS, por conta do Tesouro Nacional. Parágrafo único, Tesouro Nacional porá à disposição da Previdência a conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no Orçamento da União, os recursos necessários ao pagamento da pensão especial em cotas trimestrais. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro para pagar ali todo mês os pensionistas vai ser disponibilizado para o INPS de 3 em 3 meses. Vai ser disponibilizado em cotas trimestrais, como a gente viu aqui, tá bom? E o artigo 4º, muito importante aqui também, ó, fica isento de imposto sobre a renda, a pensão, que a gente está falando aqui, e outros valores recebidos em decorrência da deficiência física de que trata o caput desse artigo. Ou seja, a pensão que tu recebe aqui, tu não precisa tributar, ela é isenta de imposto de renda, e o adicional de 25% também é, e o de 35% também vai ser, ok? É isso que ele está colocando aqui pra gente, porque não seria justo eu ter um benefício de natureza indenizatória, reparador, e aí vir o Estado ainda descontar do que ele já está te dando, não faz nem o mínimo sentido, ok? Bom, parágrafo único, a documentação comprobatória da natureza dos valores de que trata o caput desse artigo, quanto aos recebidos de fontes situadas no exterior, deve ser traduzida por um tradutor juramentado. Artigo 15. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, não possui vacatio legis, não possui um prazo de vigência em que a lei vai ter que aguardar para poder começar a produzir os seus efeitos. E artigo 6º, a gente nem considera, porque só revoga tudo aquilo que já tenha existido e que esteja em sentido contrário a essa lei. Ok? Bom, então, muito obrigado. Curte aí o nosso vídeo, dá uma força, dá uma moral e ó, te inscreve no canal, porque vai vir mais vídeo como esse para a gente poder fazer aí um estudo sobre essas leis específicas que trazem benefícios específicos dentro do INSS. Tá bom? Até a próxima, então. Muito obrigado. Tchau, tchau.